Fala Dev, beleza? Mike Brito na área, que bom te ver aqui na segunda aula do Explorer Lab. Esse é um evento para quem já está dominando programação, mas quer sair ali do básico para avançar no próximo nível em JavaScript e utilizando aqui a DOM, né? Juntos nessa edição nós estamos evoluindo aqui, construindo o RocketPay, que é o nosso projeto, nosso componente, né? Para a gente poder colocar a mão na massa, aumentar as nossas skills técnicas e também a gente está falando de soft skills em alguns momentos que eu gosto de falar com vocês. Ou seja, você vai sair daqui desse evento com um projeto real, você vai sair daqui com esses conhecimentos a mais para você colocar na sua carreira, no seu portfólio e, claro, vai comprovar sua participação nesse evento a partir do momento que você tem esse projeto concluído. Mais uma experiência, mais uma bagagem, mais uma ferramenta alinhada aí com as necessidades de mercado para você se posicionar como dev. Você sabe que o mercado está repleto de oportunidades, são milhares de vagas disponíveis esperando por profissionais qualificados. Isso é importante, tá? Porque a gente tá falando de muitas vagas, mas às vezes as pessoas confundem, falam assim, mas por que eu não consigo uma vaga? Porque você precisa ser bom, precisa ser qualificado, qualificada, né? E JavaScript, então, tem um monte, porque a gente tá falando de front-end, muitas oportunidades. Uma delas pode ser sua, por isso que você tá aqui, por isso que a gente tá junto, para poder acelerar o seu caminho até lá, rumo à sua primeira vaga e aos seus objetivos como dev também. Bom, a gente vai ver na aula de hoje como que vamos profissionalizar o nosso projeto, legal? A gente vai adicionar aqui biblioteca de terceiros, né, que eu gosto de colocar ali. O que significa isso, né? Nós vamos usar uma funcionalidade de um projetinho que já foi feito por alguém, a gente vai ver como ler documentação, como pegar o projeto, tá? E é um projeto onde a gente vai usar uma máscara no campo do nosso formulário e o nome da biblioteca é iMask, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, mas eu até coloquei aqui, ó, instalação do iMask, que a gente vai ver daqui a pouco, né? E dentro dela também a gente vai vai conhecer um pouco de expressões regulares. Isso é legal, acho que não tenho nenhum vídeo único só sobre expressão regular, mas esse é um evento onde eu estou trazendo para vocês e eu vou explicar um pouco para vocês sobre expressões regulares aqui no JavaScript. Tudo isso para a gente fazer a nossa interface bem profissional com tudo isso que a gente está aprendendo aqui. Legal? Você lembra que também a gente falou algo da aula anterior, você caiu de paraquedas, não sabe. Recapitulando rapidamente, na aula anterior nós fizemos o nosso ambiente dev, eu mostrei para você como que eu gosto de deixar o meu ambiente configurado, quais são as ferramentas que eu gosto de usar, Git, o GitHub CLI, eu mostrei para vocês também que eu gosto aqui dos settings do VS Code, né? Deixei ele todo bonitinho aqui para vocês, já deixei disponibilizado também para vocês. Além disso, a gente deu o início do nosso projeto puxando ele lá do GitHub e esse início já veio com HTML, com CSS, a gente deu uma olhadinha por cima, vimos como fazer algumas modificações ali através da DOM, né? E também aprendemos o Vite, ou Vite, eu não sei muito bem como que fala, mas o Vite, ele usa bastante ali por trás o S6 Modules para poder fazer o import e export, que dá para importar CSS, imagens, outros arquivos JavaScript e tudo mais. Tudo isso o Vite disponibiliza pra gente e a gente aprendeu ali até a olhar como que eu posso instalar ele nos meus próximos projetos, né? E é importante você ter pegado essa última aula para não ficar perdido nem perdida em tudo que a gente fez, né? Então corre para acompanhar esse conteúdo porque, como eu escrevi ali, é uma enxurrada de conhecimento, de conteúdo que a gente está trazendo para você, mas a experiência, ela está disponível até sexta, 23h59, ainda dá tempo, tá tudo ali na plataforma para você poder assistir com a gente. Lembrando também que você pode se conectar com o time da Rocket e também milhares de devs ali na comunidade exclusiva do Discord, ok? Porque é lá que você vai ter o ambiente perfeito para fazer trocas, para buscar ajuda, se você já ajuda pessoas, ajudar as pessoas, lá é um ambiente perfeito para você ter todas as informações do que está acontecendo nesses 3 dias de Explorer Lab. Você vai receber também nos e-mails, mas é importante que ali é um ambiente ótimo para você interagir, se conectar e ajudar e receber ajuda também. Ou seja, você está aqui aprendendo numa das melhores formas para acelerar a sua evolução, que é com o foco, que eu falei para vocês na aula de ontem, com o grupo, Discord e tudo mais, e com a prática, por isso que a gente está praticando bastante, né? O foco, lembrando, até sexta-feira, 23h59, aproveite para você focar aqui e terminar, tá? Você está contando aqui com um passo a passo exato para o que você precisa para participar dessa experiência incrível e ainda ter ajuda da comunidade. Não tem erro, galera, é impossível não ter resultado depois de passar por tudo isso essa semana, tá bom? Fica aqui comigo pra gente avançar no nosso projeto também. Vou falar pra você sobre a oportunidade, né, até o final. Você vai saber a palavra-chave, a senha, tá? Para você concorrer a uma camiseta exclusiva. Então, através de desafios que a gente está colocando aqui,
Você vai ter os desafios também, tudo falado lá no Discord, por isso que é importante você seguir. Inclusive, se você faz parte da comunidade geral do Rocket City, mas não está vendo lá o Explorer Lab, talvez você precise clicar em algum lugar dessa página do evento aqui para você entrar no grupo do Explorer Lab, que é lá que tá rolando tudo o que tá acontecendo, tá bom? Bom, sem mais delongas, bora aqui, ó, já deixei aqui, bora codar, vamos direto pro código, fazer as coisas que a gente tá fazendo. E vamos lá. A gente tá aqui, galera, deixa eu diminuir aí. A gente tá aqui com a nossa ideia do cartão, mas aqui, olha, eu tô podendo colocar qualquer tipo de texto aqui, isso não é legal, né? Eu não poderia estar colocando qualquer tipo de texto. Acho que o meu teclado ele deu um problema aqui, que ele tá tudo em caixa alta. Por que tá tudo em caixa alta? Será que eu deixei alguma configuração de caixa alta? Deixa eu ver aqui com vocês. Às vezes eu deixei... Ah, tá. Eu deixei no CSS e nem sabia. Deixei no CSS toda a configuração de caixa alta aqui. Deixa eu ver se tá vindo do CSS mesmo. Tem um estilo aí, né? Tá vindo de lá, então tá bom. Eu nem sabia que tinha deixado isso. Mas é legal que aqui a gente vai deixar nome de titular e tudo mais, né? Aqui é tranquilo. Mas vamos lá, o que a gente precisa fazer aqui é, por exemplo, no número do cartão, eu aceitar somente números, na expiração também somente números e fazer uma formataçãozinha aqui pra mim, né? Ficar assim, ó, 02 barra o ano, né? E no CVC, eu aceitar aqui, eu acho que o CVC eu posso aceitar até 4 números, tá? E para isso, nós vamos usar o input mask. Esse iMask, né? Eu acho que o nome é input mask, né? Ele tá até falando aqui que é com Vanilla JavaScript. E uma informação muito legal, se você não sabe, essa Vanilla JavaScript é uma piada que fizeram com o JavaScript, falando que o JavaScript por si só, com addon, com tudo que a gente está estudando nesses 3 dias, você não precisa de nenhum framework ou biblioteca. Aí eles fizeram uma library, acho que é o nome assim, Vanilla JS, né? Quando você pesquisa, você cai num site... Deixa eu ver se é isso mesmo. Não era esse site, esse aqui, ó, vanillajs.com. Aí eles fazem uma piadinha aqui, né? Ele fala que, ó, a biblioteca Vanilla.js, ela é rápida, é leve, funciona em todas as plataformas. E aí é engraçado que aqui ele mostra para você quanto que é o tamanho do arquivo, tá? Ah, então eu quero um objeto à base de protótipos, eu quero animação, eu quero expressões regulares que a gente vai aprender essa semana, eu quero addon, eu quero math, eu quero string. Tudo isso 0. Como assim 0? É uma piadinha, é simplesmente para dizer que você não precisa de nada externo para poder usar o JavaScript. Então, as pessoas que fizeram essa biblioteca aqui do iMask, elas fizeram com o próprio JavaScript puro para poder ajudar a gente. Mas também fica uma dica bem legal. O iMask, deixa eu ver se eu acho... e aqui ele não tá falando nessa parte aqui, mas tem um lugar aqui do iMask... que aqui eu tô no guide, né? Ó, iMask.js.org, legal. Aqui, ó, ele tem plugins também já para o Vue, Angular, React, Svelte. Então, se você usa uma desses frameworks ou bibliotecas, você também pode usar o iMask, por isso ele é bem profissional, bem legal. Então, aqui no guia, ele tem umas dicas para a gente poder usar ele, né? Para instalar, eu posso rodar o npm install iMask. Beleza, eu estou usando o meu projeto lá com Vite e tudo mais, né? O Vite ele já faz todo esse ambiente para a gente poder usar o npm ali. E aí eu vou importar ele em algum lugar, tá vendo? Ó? Import, o import a gente viu ontem. O Vite usa o import export. Então, tranquilamente eu posso adicionar o iMask no meu projeto com essas 2 linhas de código e depois usar ele. Aqui ele está mostrando um caso de uso bem simples. Se ele pega ali um ID de um elemento e ele faz as opções da máscara, né? Fazendo uma máscara aqui de telefone, provavelmente, tá? E aí você vai poder usar ele dessa forma aqui. E geralmente, galera, aqui já fica a primeira dica de aula, né? Na prática, no dia a dia dos programadores, geralmente você pega algo dessa forma mesmo, de documentação, e começa a entender como que é a documentação de cada um dos projetos que você está usando, né? Então a gente usa muitos tipos de bibliotecas e frameworks e tudo mais, mas cada um tem um jeitinho de se trabalhar. Por isso a gente tem que, geralmente, ler como é que funciona cada um deles. E a gente pode literalmente pegar linha a linha e tentar ver como é que está funcionando. E depois, claro, ir avançando conforme a gente vai lendo mais. E aqui fica também a outra, né? Geralmente essas coisas estão em inglês, né? Por isso a gente vai treinando o nosso inglês também. Bom, então vamos lá. Instalando o iMask, eu preciso rodar o npm install e depois importar ele no meu projeto dessa forma. O meu projeto está aqui, onde a gente terminou ele ontem. Deixa eu deixar minha telinha aqui. Beleza. A gente terminou ele aqui. Eu posso parar o meu servidor aqui com Ctrl+C, né? Ctrl+C.
ele para o servidor. Aqui eu dei um Command K no Mac, ou Ctrl K limpa tudo no Mac, tá bom? No Linux, o Windows eu não sei, se não der certo para limpar, você pode colocar clear, que ele limpa tudo. npm install, aí eu coloco o nome do projeto, que é o iMask, tá bom? Isso vai fazer com que ele instale, já instalou na minha parte aqui, modificou aqui o package.json, então se eu olhar aqui agora uma dependência é o iMask, legal? É só para você observar essa dependência e você pode importar aqui, ó, import iMask, né, from iMask. Ele já até, o próprio VS Code completou tudo para mim aqui, ele já entendeu que está instalado e já importou para mim o iMask. Vamos só ver se está certinho, né, iMask from iMask, perfeito, tá certinho, tá? Depois disso, o projeto, ele já está pronto para uso, né? Então eu vou agora usar ele diretamente no meu projeto. E aqui ele dá um exemplo que eu preciso fazer 2 passos aqui. 3 passos, né? Ele colocou. O primeiro passo é pegar o elemento que eu preciso e eu vou usar a DOM para isso. Beleza, peguei o elemento. O segundo passo é criar a máscara que eu preciso, né? E aqui é um formato de um objeto, passando aqui uma propriedade mask, então pelo jeito ela é obrigatória, e aí eu falo qual é a máscara que eu quero usar. E o terceiro é aplicar isso, né? E eu posso capturar, se eu quiser, o retorno desse iMask, eu posso capturar numa variável aqui, provavelmente para usar mais tarde, e eu já vou antecipar para vocês. Essa variável aqui, mais tarde, quem vai usar com vocês na aula de amanhã é o Rodrigo. Até mais tarde eu vou falar do Rodrigo, que ele vai acompanhar vocês na aula de amanhã, tá bom? Pronto, então eu posso imaginar os 3 passos aqui, tentar colocar eles na minha cabeça para eu não precisar voltar na documentação, mas não tem problema nenhum voltar na documentação, né, galera? Então, eu quero fazer aqui, primeiro, para o meu cartão, eu quero fazer para esse carinha aqui primeiro, tá? Para o CVC, porque é a máscara mais fácil que eu tenho. Eu preciso de 4 dígitos aqui, tá bom? 4 dígitos. Na documentação do iMask, se eu não for mais abaixo, eu consigo ver que dígitos ele está colocando com 0, mas é importante que eu leia um pouquinho mais. Já que eu estou já diretamente aplicando coisas no meu projeto e não estou fazendo esse teste dele, minha dica, né? Quando você está pegando uma documentação de algo novo, a dica é faça o teste que o cara está mostrando, faça exatamente o que está na documentação para você testar. Não tem problema nenhum aqui, eu estou acompanhando você, eu já fiz o teste antes, então estou trazendo para você direto no texto, direto no nosso projeto. Então é importante você perceber que eu quero colocar dígitos ali, e conforme você vai lendo aqui, você vai vendo que em algum lugar ele vai falar qual que é o carinha do dígito, né? Quando eu precisar usar dígito, qual que é a máscara que eu posso usar para dígitos. E são os zeros, tá? Deixa eu só lembrar onde que tá aqui, ó. Aqui tem um number, mas aqui é mínimo e máximo, a gente vai usar esse carinha daqui a pouco, mas aqui tá a pattern. Pattern é o padrão, né? Qual que é o padrão de máscara, né? E aqui ele tá falando de um padrão, ele tá fazendo 2 padrões aqui diferentes, mas ele fala que 0 é qualquer dígito. Beleza? Ah, legal. Então, como eu falei que eu preciso de 4 dígitos no CVC, eu vou pegar o elemento CVC, deixa eu só ver aqui no meu HTML qual é o elemento, que eu talvez não lembre mesmo, né? O número do cartão é esse, card holder, expiração e CVC. É o ID Security Code. Então, tem 2 formas. Eu aprendi ontem, ou a gente aprendeu, né, aprendemos juntos ontem a fazer o Query Selector, e ele vai pegar o seletor conforme qualquer tag CSS, ou qualquer seletor CSS, né? E tem também um jeito que eles mostraram ali, que é pela ideia do Get Element by ID. Vamos tentar, vou explicar, primeiro eu vou explicar para vocês como que eles fizeram aqui, porque já que a gente está falando de DOM, é importante você entender que ele pegou o elemento aqui, nesse exemplo, ó, importante você saber que essa função Get Element by ID faz parte do document, né? Faz parte da DOM, e ele vai pegar um elemento pelo ID, e eu poderia colocar só o nome do ID. Tá bom? Então, se o meu ID aqui, como nós vimos, é o Security Code, eu colocaria dessa forma aqui, ó, Document, Get Element by ID, e colocaria ali Security Code. Tá bom? Por padrão, gente, eu gosto muito de usar sempre o Query Selector, eu meio que padronizei minha vida. E aqui eu coloco o hashzinho, porque o seletor CSS que identifica um ID é o hash, Security Code ali é o hash e o nome do ID. Eu coloquei meio que padronizei a minha vida, porque eu tenho a tendência de esquecer algumas coisas. Então, quando eu meio que padronizo, fica fácil lembrar o padrão. Então, o padrão para eu pegar um elemento qualquer, sempre eu uso o Query Selector. Aí ele coloca isso numa variável pra gente. O primeiro passo é colocar isso numa variável. Eu vou chamar ela de Security Code, tá bom? Fiz no formato de constante, não imagino eu mudando ela mais tarde, então vai ser dessa forma mesmo. Aqui eu vou só colocar Security
code. Só esse pequeno comentário para saber que esse bloquinho de código é para o security code. O segundo passo é criar o padrão da máscara, né? O padrão da máscara poderia ser security code pattern, tá bom? Ele é um objeto que leva o mask e aqui qual que é o padrão? São 4 dígitos. 1, 2, 3, 4. Acabou. Então estão ali os 4 dígitos, né? Vou aumentar um pouquinho mais aqui. E o último passo é ter o security code masked. Eu vou chamar ele de masked, tá? Ou seja, ele passou pelo iMask. E o iMask pediu duas coisas, security code, e a segunda parte da função do iMask pede o security code pattern. Tá bom? Ele pede essas duas coisas aqui e ele guarda nessa variável para ser usada mais tarde. E como eu falei, antecipei vocês, quem vai usar essa mais tarde não vai ser a gente, vai ser o Rodrigo depois. Então npm run dev, para rodar o nosso projeto em localhost 5173, só para ver se está aqui ainda, localhost 5173, ótimo. Vou atualizar e vou tentar colocar textos aqui, ASDF. Opa, deu certo, deixa eu ver o que eu errei aqui, tá bom? Aqui ele aceitou o texto, ele não deveria ter aceitado. O que a gente pode ver, se eu escrevi certo os nomes aqui, né? O ID desse é security code, bom, tá certo? CVC, esse é o ID. Volto para cá, eu acho que eu esqueci de salvar, talvez. Eu escrevi tudo, security, estava errado. Não, tá certo. Tá certo, security code, máscara, eu acho que talvez eu tenha esquecido de salvar, tá bom? Eu acho que eu esqueci de salvar. Muito bem, voltando lá, vamos lá. Atualizando, acho que ele atualiza sozinho, né? Já estamos com o Vite aqui. Aqui eu quero colocar ASDF. Opa, show de bola. Só tinha faltado eu salvar mesmo, né? Isso acontece. Então, ó, testei colocar textos, não tô conseguindo, ASDF, nada. Mas agora eu vou colocar dígitos. Vamos supor que esse daqui tenha, sei lá, 3, 4, 5, 3. Então eu posso ter entre 2 dígitos, eu acho que nenhum CVC tem 2, eu acho que tem CVCs com 3 dígitos e CVCs com 4 dígitos. Então, tá tranquilo, já posso colocar dígitos aqui, beleza? Então a primeira parte tá feita aqui. Já vou antecipar vocês na aula de amanhã. Ao você modificar esse carinha, ele vai modificar aqui, né? Ao você modificar esse daqui, vai modificar aqui. Quem vai fazer isso, quem vai trabalhar isso com vocês é o Rodrigão. Pronto, o primeiro passo está feito. Eu entendi o meu iMask. Vamos lá? Eu entendi o meu iMask aqui, eu olhei, vi o simples caso de uso, fiz o teste, então, né, pega essa dica grande, galera. Você vai abrir a documentação, você vai dar uma lida com calma, vai fazer os testes, veja exatamente o que a pessoa colocou na documentação, aprenda com aquilo e depois vai aplicando, vai modificando, vai testando as suas coisas. Agora a gente precisa fazer uma máscara um pouco mais avançada, tá? Eu criei aqui uma máscara, essa de boas práticas que eu estou aqui com você, é simplesmente eu já estou aplicando as boas práticas aqui. Nome de variável usando camel case, porque eu estou no JavaScript. Sempre que eu tiver uma variável que não vai mudar, eu uso constantes, né? Eu poderia deixar ele dessa forma assim, com bem discriminados os nomezinhos, né? Para eu poder ter mais clareza do que cada coisa é. Esse aqui, de fato, se eu quiser economizar um pouquinho esse pattern, eu posso colocar ele aqui dentro também. E esse daqui eu também poderia colocar aqui. Só que a gente economiza muito. Então uma das dicas de Clean Code é deixe o nome das suas variáveis com bastante clareza. E geralmente você não usa comentários em Clean Code. Quando a gente fala de Clean Code, a gente evita o uso de comentários desnecessários. Por exemplo, esse bloquinho está fazendo tudo sobre Security Code, já está tudo bem escrito aqui. Eu não precisaria ter colocado esse comentário Security Code. Legal? Tá bem claro que esses passos são do Security Code, tá? Próximos passos agora que a gente vai fazer é um pouquinho mais difícil, tá? A gente vai apertar o passo agora, porque nessa expiração, no expiration date, nós temos ele funcionando dessa forma aqui, galera. Eu preciso colocar números, a barra sozinho vai aparecer aqui e tenho que colocar o ano. Só que o mês ele vai de 01 até 12, tá? Primeira coisa que eu preciso saber. Segunda coisa, o ano, né, depois de você ter escolhido o mês, o ano, ele vai de... Eu vou fazer um ano aqui, eu tô imaginando aqui com vocês, eu vou fazer com que ele pegue 10 anos, tá bom? Eu vou criar essa regra da minha cabeça de que um cartão que saiu agora, ele só tem 10 anos de validade. Eu nem sei se isso é verdade, mas tá na minha cabeça. Então, nós estamos em 2022, ele vai aceitar desde o ano 2022, não aceita cartão antigo, expirado, né? Obviamente, mas desde 2022 até o ano de até 32, tá? Até o ano de 2032. Então, acima disso não aceita e abaixo disso não aceita. Então, tô colocando regrinhas aqui para dar uma apertada nesse passo aqui, beleza? Então, bora lá.
Primeira coisa que eu tenho que fazer, const, o nome desse carinha vai ser expiration date. Eu já vou pegar certinho aqui para eu também não errar, né? Não, aquela hora eu só esqueci de salvar. Expiration date é igual document, query selector, ok? Vamos colocar aqui a hash e o nome do cara, expiration date. Perfeito. Peguei o carinha, agora eu vou colocar um expiration date pattern, tá? E o padrão aqui, ele é um pouco mais complexo. Primeiro é a máscara. A máscara que vai receber aqui, eu vou receber, olha que legal, eu vou receber aqui DD para dias, tá? E YY para ano. Essa barrinha aqui, eu não posso deixar ela aqui no mask dessa forma, tá? Eu preciso colocar ela entre chaves, ok? E aí, eu vou pegar aqui, ó, antes de eu continuar, deixa eu colocar aqui só o document, vamos chamar esse de expiration date masked, tá? E aí, ele vai rodar um iMask pra gente, expiration date, e passando aqui o pattern também, expiration date pattern. Eu vou começar colocando para você primeiro dígitos, tá? Então, 00 barra 00. Então, se eu aceitasse somente dígitos agora, nesse momento, tá aqui, testando textos, não tá dando, dígitos. Opa, percebe que ele fez o padrão para mim, tá? O padrão de máscara. Entretanto, agora eu preciso apertar e arrumar aqui sobre as validações. Eu falei que ele tem que aceitar aqui um dia que vai, um mês, né, que vai de 1, eu vou mudar ali depois, que eu vi que eu escrevi errado lá. Ele vai do mês 1 até o mês 12, tá? E aí que ele vai até o de um ano, ele pode, antes do 21 não pode, de 22 até 32, legal? Então vamos lá. O que eu errei aqui, né? Eu tinha botado DD, mas aqui eu vou colocar MM de mês e YY de ano, tá? Aqui agora eu vou colocar uma opção chamada blocks, legal? Deixa eu até ler com vocês a parte blocks aqui. Blocks, tá? E essa parte de blocks, ela está vindo na parte do pattern mesmo, como se escreve padrões, né? E nos padrões, esse block aqui, ó, os blocos, ele me dá um exemplo aqui certinho de como que eu faria uma coisa parecida com o que eu preciso. Isso aqui é exatamente o que eu preciso do mês, tá bom? Do year, ele não está validando do jeito que eu quero, porque eu criei uma regra dos 10 anos, né? Mas aqui ele está falando que, por exemplo, ao você usar o mês aqui, né, do jeito que você quer usar e tudo mais, você tem que fazer um bloco, ele é um objeto, tudo bem? Que vai receber o nome que você escolheu ali, tá? Esse nome como chave de um novo objeto, e aí, nesse novo objeto, você vai colocar 3 valores. O primeiro é esse masked range, para máscara, tudo bem? Então significa que eu posso escolher de from até 1. Depois que eu coloquei na máscara, tá? Masked range, eu posso fazer eu tenho destrave de 2 propriedades aqui, o from e o to, ou seja, de onde ele vai começar e onde ele vai terminar. E é exatamente isso que eu preciso, do mês 1 até o mês 12, tá bom? Poderia até copiar daqui que está perfeito ali. Então nesses blocos ele é um objeto, só para eu lembrar, né? Criando aqui uma propriedade para o mês, e aí eu vou colocar aqui a máscara dessa propriedade, ela vai usar o iMask, masked range, como é que é? Já esqueci, masked range, beleza? E ele vai de from 1 até to 12. Deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre essa minha experiência aqui de tentar lembrar, você viu que eu forcei um pouquinho minha cabeça para tentar lembrar o que eu acabei de ver. O nome disso chama-se Active Recall, é uma maneira da gente treinar nossa mente para programar um pouquinho melhor, com mais velocidade, onde a gente acaba de ver um determinado conceito, é interessante que eu tente lembrar aquele conceito, que eu force um pouquinho a minha mente. Você vai cada vez mais forçando o seu cérebro para lembrar. Eu tenho sérios problemas de memória, reais mesmo, e às vezes eu gravo no vídeo, falo coisas erradas e nem percebo, depois ainda me avisam, né? Cara, você falou errado, e olha que eu reviso meus vídeos, né? E falo, Maicão, você falou errado, e aí eu olho lá e eu, caramba, nem percebi que eu falei errado. Então essa técnica de Active Recall serve para as pessoas que são falhas de memória igual eu, mas muito melhor, claro, para quem não tem falha de memória, para forçar esse cérebro a ser melhor na questão de processamento, tá? Então é importante que na programação a gente não fica memorizando coisas, né? Na programação a gente força o nosso cérebro para ter um bom processamento. Essa pequena lembrança, essa pequena forçada de memória é só para eu não é para memorizar a longo prazo, mas é só para eu lembrar agora e forçar o meu cérebro a trabalhar legal, tá bom? Então fica aqui a dica de estudo. Tem um vídeo no canal do Maicão lá do YouTube, né? Eu deixei, acho que no meu canal do YouTube, um vídeo chamado Active Recall. Dá uma olhadinha depois, que lá eu falo um pouquinho dessa técnica. Legal.
Já mais uma dica, né, pra vocês, né? A dica da técnica. Pessoal, então significa que se eu olhar o mês agora, deixa eu deixar o y como 00, tá? Se eu não tivesse nenhuma regra para o ano eu poderia deixar assim como 00 e o aqui de mês. Vou voltar aqui agora no nosso projeto e vou olhar com o mês. Eu vou tentar no mês colocar 6, não deu certo. Vou tentar colocar 3, não deu certo. 1, deu certo. O próximo caractere tem que ser um 2. Opa, deu certo. Então, se eu tentar no próximo caractere um 3, não deu certo. Ou, sei lá, de 3 até não deu certo. Vou começar com 0. 0 ele aceita. O próximo caractere, ele vai até, sei lá, até 9, 10. 00 não vai, né? 00 não vai. Vai até 9, que pode ser mês 9. E o próximo ano, né? Se eu não tivesse nenhuma validação de ano, desde o ano 0 até o ano 99, eu poderia estar aceitando. Mas como agora eu botei uma regra, isso aqui vai dar uma apertada, tá? Então a gente tem que dar uma apertada aqui. Que é o quê? No year, YY, nós vamos colocar aqui, ó, YY. Aqui nós vamos ter o mask range também, tá? O iMask, masked range. Por que, Maicon, masked range? Porque lembra que eu te falei que a gente vai pegar do ano atual até 10 anos para frente. Então significa que eu tenho um from aqui, do ano atual, que a gente vai ver, até o ano 10 anos à frente. Como que eu faço para pegar no JavaScript o ano atual? Bem tranquilo, tá? No JavaScript, para eu pegar o ano atual, eu posso criar um new date.getFullYear. Isso aqui, galera, deixa eu mostrar para vocês de outra forma, tá? Gosto de mostrar aqui direto no navegador, porque você vê mais rápido, tá? New date, ó, getFullYear. O que essa função getFullYear vai fazer aqui? Vai colocar 2022. Mas não é 2022 que eu quero só o número 22. Como que eu faço para pegar esses dois últimos caracteres desse número? Bem tranquilo. Primeiro eu vou envolver isso numa string, eu tenho que transformar, a gente fala, tem um nome para isso aí, tá vendo? Já esqueci. É o nome de casting, typecasting. Você vai mudar o tipo. O tipo aqui que ele está me retornando é um tipo numérico. Eu vou transformar ele numa string, ó, string. Beleza, agora tá numa string, ó. Tá vendo as aspinhas? E aqui eu vou usar o slice. O slice eu posso colocar aqui como 2, tá bom? Slice significa fatiar. 2 significa que ele vai pegar aqui os últimos 2 caracteres desse ano. Legal? Como que eu vou fazer? Isso aqui eu já vou antecipar para você. Como que eu faria agora? Depois a gente escreve tudo de novo, tá bom? Como que eu faria agora uma nova data pegando um getFullYear, né? Pegando o ano, tá? Colocando mais 10. Horas, mais 10. É tão óbvio, né? Se ali já é um número, se eu pegar em mais 10, eu tenho mais 10 anos à frente. Agora eu transformo isso numa string e aqui eu coloco um slice 2. Ele vai pegar os dois últimos caracteres. Acabou, eu tenho o meu from e o meu to, de 22 até 32. Só que, como eu falei, a gente vai escrever isso aqui lá, né? Deixa eu limpar tudo, forçar a memóriazinha, né? Aí tá uma boa experiência para você aplicar o Active Recall, fazer igual eu fiz, né? Então é uma string que vai aplicar um slice de 2. E aqui dentro eu coloco um new date, getFullYear, né? getFullYear. E é uma função. Importante você saber que o pacote date do JavaScript, tá? Ele é como se fosse uma API, né? Ou seja, uma Application Interface Programming Interface, Application Programming Interface, ou seja, é uma interface, uma maneira de eu interagir com uma biblioteca de datas. Então, no JavaScript, o date ele está disponível para a gente ter um monte de coisa de datas. No JavaScript existem muitas APIs, ou seja, muitos pacotes, muitos pequenos programinhas, vamos pensar dessa forma, que disponibilizam para a gente diversas coisas. Existem pequenos programas para matemática, que é o pacote Math, ou API Math. Tem o date, que a gente está vendo aqui agora, e tem diversos outros, tá bom? Vamos lá. Então, vamos aplicar nesse daqui agora. Vou fazer igual eu fiz aquela hora. New date, getFullYear, né? Mais 10. Envolvo isso numa string, porque eu vou fazer o casting dele e transformar. É o slice 2. Pronto. Tem o from, tem o to, só faltou a minha vírgula aqui. Legal? From to, vírgula. Vamos ver agora? Essa máscara aqui vai estar... Se tudo der certo, legal. Então eu posso colocar aqui, já fiz esses testes, ó, número 3 não funciona, textos não funciona, 1 funciona, 2 funciona. O ano é 56. Opa, não funciona 56. O ano é 21. 21 não funciona. Mas de 22 até 29 funciona. De 30 até 32 funciona.
mais 33 acima não funciona. Acabou. Tá feita a regrinha de máscara aqui para o expiration. Mas a gente vai apertar o passo um pouquinho mais, mas nós vamos apertar o passo que agora a gente vai ter que estudar sobre expressões regulares, né? Bom, nessa altura do Explorer Lab, você já deve ter percebido que a DOM aqui do JavaScript não é um bicho de 7 cabeças, ela na verdade é relativamente bem simples para a gente pegar os elementos do HTML ali, né? A gente pegou os elementos, a gente vai dar uma estudadinha mais de DOM ainda no dia de amanhã, né? Mas você percebeu que pegar bibliotecas de terceiros também não precisa ser um bicho de 7 cabeças, você vai aprendendo, você vai estudando e vendo como que funciona. Cada documentação é diferente, tem documentações, como o Felipe Deschamps fala, tem documentações que parece que as pessoas fizeram na raiva, porque você não consegue entender nada do que está ali, mas não tem problema, a gente vai testando, vai aperfeiçoando, aprendendo coisas novas para ficar mais fácil, mas é possível aprender tudo isso sem que isso aqui seja um peso, galera. Você pode fazer isso leve e na prática. E essa mesma metodologia que eu estou mostrando para você, a gente faz nos programas da Rocket City, tá bom? E eu quero até mostrar para vocês agora alguns dos projetos feitos ali pelo pessoal do Explorer. Deixa eu mostrar para vocês alguns dos projetos aqui, ó. Deixa eu ver onde que eu separei aqui na aula projetos do Explorer, tá bom? Gente, projetos do Explorer, projetos práticos da nossa turma aqui, tá? Projetos reais, tá? A gente tem ali o Food Explorer. Então aqui a Lidiane, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aumentar esse vídeo aqui, ó, full screen. Aqui, ó, deixa eu dar uma aumentadinha. Ela dá aqui o depoimento dela, poxa, agradecendo a gente também, Lid, valeu, né? Tá muito orgulhosa de ter terminado o projeto final, deu uma sumida normal, a gente dá uma sumida para poder dar uma estudada, né? E aqui ela fala algumas coisas, ó, é preciso autenticar a aplicação, tem um administrador responsável para criar, visualizar, editar ou apagar um prato, né? Como a gente está fazendo um aplicativo para restaurantes, então tem umas regrinhas certinho. O usuário, ele pode visualizar todos os pratos cadastrados, então existe também redirecionamentos, tem rotas, tem trabalho de rotas. Tanto o admin quanto o usuário podem buscar pratos, então tem pesquisas, tudo isso feito com Node no back-end, React no front-end e suas respectivas bibliotecas. E ela deixa aqui até o link para o projeto dela. Aqui tá um videozinho também que ela deixa, que bonitinho, né? Você faz o login no Food Explorer, você envia imagens, tem upload de imagens, é um projeto completo do mundo real. Isso é legal que a gente traz para dentro do Explorer, né? A gente também tem outros desafios, por exemplo, o Rocket Movie, que é um aplicativo para gerenciar filmes, e tá aqui o Leandro, grande Leandro, abração para você também, Leandro, ele falando aqui, deixando um pouco o depoimento dele, né? Falando sobre o que ele aprendeu ali, ele quer compartilhar com a galera. Ele aprendeu estados, né, dentro do React, Context API, validação com React Hook Forms. Gente, quando a gente fala que o Explorer ele te prepara do zero até o mercado de trabalho, é sério isso. Você tá vendo coisas aqui que só vagas top pedem para quem tá começando, né? E às vezes as pessoas ficam desesperadas assim, falam, meu Deus, mas aquela vaga me pede tanta coisa, aonde que eu vou me preparar? Tá aqui, a gente prepara você pelo Explorer. Styled Components, imutabilidade, listas e chaves no React.js, componentização, propriedades, local storage, Axios, Next, JSON Web Token, manipulação de arquivos com Mutter, que é o upload também de arquivos, e olha as funcionalidades, listagem, adição, exclusão, cadastro, alteração de dados, autenticação de usuário, coisas do mundo real, e a gratidão também do Leandro aqui, e aqui está um exemplo do Rocket Movie, né? E para finalizar, mais um projeto só para você saber o que a gente tem ali dentro, a gente também tem um temporizador de Pomodoro, e ele usa a técnica de foco chamada Pomodoro, que eu gosto muito de falar dessa técnica, que é o que me ajuda nos meus dias mais turbulentos, onde eu não consigo às vezes organizar minhas ideias de tanta coisa que eu estou pensando, eu estou querendo focar em tanta coisa e estou com meu foco disperso, eu uso essa técnica para poder concluir tarefas. E tá aqui a Stephanie deixando o comentário dela, deixa eu dar uma olhadinha com vocês aqui. A Stephanie disse que depois de 3 semanas de trabalho, estudo intenso, está bem orgulhosa com o Explorer, e ela fala aqui que o Pomodoro é um ciclo, ela explica o que é o Pomodoro, olha que legal, que post bonitaço, né? Inclusive, galera, dentro do Explorer a gente ensina vocês também que a importância de vocês compartilharem isso e serem destaques. Imagina, eu querendo contratar pessoas e vejo a Stephanie falando sobre o projeto aqui. Eu falo, nossa, que legal, a pessoa se comunica
legal, explica o projeto dela, eu tenho acesso, né, ela vai ter o acesso no GitHub ao projeto dela, vou lá, vejo o que ela fez, e isso é muito legal. Então ela se inspirou no app Forest para fazer esse daqui, e fala algumas coisas a mais, e tá aqui até o exemplo do projeto que ela fez, né? Cada novo desafio se sente mais motivada e certa de que este é o caminho. Isso é fantástico, né, galera? Então, querendo deixar essa ideia aqui para vocês, né? Deixa eu ir fazendo um checkzinho. Eu sempre, né, esqueço de fazer os checkzinhos aqui, mas às vezes eu lembro, né? A gente já vai terminar, tá? A aula, já estamos terminando, mas eu só parei um pouquinho, porque você sabe que as aulas eu adoro fazer dessa forma, onde a gente dá uma paradinha, dá uma conversada, isso ajuda a gente a se motivar mais, né? Enfim, vale muito a pena, né? Mas, gente, você percebeu aqui que, através desses projetos práticos do mundo real, e também tá percebendo durante o Explorer Lab que a gente faz uma coisa super leve, você pode aprender, você pode ter a certeza de que é para você. São apenas alguns projetos que a gente tem lá dentro, que são mais, se bem me lembro, mais de 15, mais de 20 projetos, contando até com os projetos extras que a gente pede. A gente tem os projetos de aula, dá em torno de 10 ou até um pouquinho mais, e tem os projetos extras que a gente deixa lá para as pessoas fazerem, né? Então, logo você vai poder também estar fazendo essas publicações, enviando mensagens aqui, contando como você conquistou sua primeira vaga, celebrando com a gente, eu tenho certeza disso. Se você quiser isso, né, pode ser para você também. E também, só para você ver um pouquinho aqui de primeira vaga, né, eu não falei, mas, poxa, nas primeiras vagas, os agradecimentos da turma aqui, a gente tem aqui o agradecimento, eu não tenho nomes aqui, mas ó, vim agradecer a Rocket City por conseguir o meu primeiro estágio em programação, sou muito grato, né, me ajudou a perder o medo e a confiar nos meus conhecimentos. Gente, perca o seu medo, confie nos seus conhecimentos. E aí, Maicão, vim agradecer demais vocês da Rocket, entrei no Explorer antes mesmo de terminar o programa, já estou estagiando. Isso pode ser para você também. Aqui temos o Amâncio, olha, boa noite a todos, fiquem uns dias off, estou na turma 5, stage 3, mas enfim, gratidão, consegui um estágio numa empresa desenvolvedora de soluções tecnológicas. Gente, acreditem nos seus sonhos, é o Amâncio que está falando, né? Bora voltar à rotina de estudo. Muito bom. Só uma informação, informar que eu estava fazendo o Explorer. O cara da entrevista abriu um sorrisão, olha que legal, e disse, então você vai se dar bem, porque os caras de lá são fera. Quando eu falo isso, eu conto isso para vocês constante, que tem gente que me conta que na entrevista fala que estuda na Rocket, e aí a pessoa fica confortável ali, a pessoa contratante lá falando, meu, ótimo, porque então você está estudando com uma galera fera, com uma galera que se dedica muito e coloca muito empenho em ensinar, então, meu, certeza que vai dar para você. E por fim, né, queria compartilhar com você, com 7 meses de curso, hoje eu consegui minha primeira vaga front-end aqui em Bebedouro, né? Eu acho que essa daqui é a última. Tá acabando, ó. Foi incrível, mesmo não concluído o curso, ao postar o meu progresso no LinkedIn, muitas empresas começaram a me procurar, e a gente ensina isso lá dentro do Explorer também. Bom dia, passando para avisar o quanto a Rocket só em um mês está mudando a minha vida, já fiz 3 entrevistas de emprego e uma delas é para pleno, isso me dá vontade de seguir estudando. É isso, galera, eu adoro compartilhar essas coisas com vocês. Fico muito feliz também de participar de toda essa construção, sabe, com as pessoas que estão estudando ali. Poxa, isso super pode ser para você. Eu acredito demais que isso pode fazer parte da sua vida, né? Enfim, vamos lá. Deixa eu concluir aqui com vocês e aí a gente termina de conversar mais um pouquinho. Agora a gente tem que estudar máscaras mais complexas ainda do que essa que a gente viu. E a gente vai estudar agora, galera, algo que eu preparei aqui para vocês com muito amor e carinho, chamado expressões regulares. E expressões regulares, o famoso regex com JavaScript, esse aqui eu tô até ansioso para poder falar com vocês, porque é algo que há muito tempo a comunidade me pede e eu não tenho uma aula específica só de expressão regular. Então essa vai ser uma introdutória, mão na massa, obviamente, mas eu quero te falar algumas coisas que me fizeram entender de uma vez por todas as expressões regulares e eu vou falar, já vou antecipar. Não é algo simples de se entender. Expressão regular, quanto mais você faz, mais você fica bugado na mente, mais você fica doido e doida, fala, meu Deus, não consigo entender esse negócio. Mas vamos lá. Expressões regulares, também conhecida como regular expression ou regex, alguns falam regex, outros falam regex, tá? É uma tecnologia, pensa dessa forma, tá? Usada para buscar padrões dentro de textos. Esse aqui é a maior chave para você entender a expressão regular. Eu vou ter um texto gigante e eu vou buscar padrões ali dentro, tá? Funciona em diversas linguagens, ele é agnóstico de linguagem, não é só do JavaScript. Cada linguagem tem a sua maneira de usar a expressão regular, mas as regras gerais da expressão regular valem para todas as linguagens, tá?
Então aqui está um exemplo. Busque por todos os caracteres numéricos dentro de um texto. Então vamos supor que eu tenho um texto gigante e eu quero pegar tudo que tem número ali dentro. Eu posso pegar todos os números, somente os números, e desconsidero todo o restante do texto pegando só os números. Essa é a busca por padrão. Então, primeira dica importantíssima de expressão regular para a tua carreira. Ela é uma tecnologia que usa em todas as linguagens para encontrar padrão. Ela faz busca de padrão, tá bom? Como que a gente pensa? Porque existe uma maneira correta de pensar a expressão regular, tá? É muito importante. A expressão regular, ela exige um raciocínio lógico que vai, assim, dar uma bugada na mente, mas quanto mais você treinar, melhor é para você, tá? Existe essa maneira correta. Primeiro, leitura sempre da direita para a esquerda. Errou! Fala pessoal, Mike Brito do futuro aqui para falar um erro que a Ana percebeu. Obrigado, Ana. A Ana, que é uma das tutoras ali dentro da Explorer, ela percebeu e falou: Maicão, vocês falou ali leitura da direita para a esquerda. Não seria da esquerda para a direita? E como eu tenho problemas com direita e esquerda, não sei se você tem, eu fiz errado. Mas o jeito certo, tá, pessoal? A leitura é da esquerda para a direita, assim como a gente lê textos normais aqui no nossa vida, né? Esquerda para direita, beleza? Continua com o vídeo aí. Sempre que você ouvir direita para esquerda, na verdade eu quis dizer esquerda para direita. Você lê um caractere de cada vez e um após o outro. Essa aqui mudou a minha carreira. Então você não lê uma expressão regular, a gente vai ver uma daqui a pouquinho, você não lê toda ela de uma vez. Você lê uma coisa, então você vai falar: encontre o número 4 seguido de mais um dígito que segue a letra A, que segue a letra... Você tem que especificar com perfeição e a gente já vai ver isso, tá? E aí a gente também precisa conhecer os caracteres reservados da tecnologia. Significa que não é qualquer caractere que eu coloco ali para encontrar o número. Preciso ter o conhecimento dos caracteres reservados. Eu vou colocar alguns para vocês aqui, mas a gente vai usar alguns também. Mas esse aqui é o grande lance. Se eu entendo como ler a expressão regular, como escrever ela caractere a caractere para fazer essa busca de padrão e criar o meu padrão, e aí, conhecendo os caracteres reservados, eu consigo fazer melhores expressões regulares melhores. Como que eu escrevo ela no JavaScript, tá? Aqui eu criei uma variável, RE, que está recebendo aqui barra, presta atenção, barra no final. Essas duas barras aqui significa que aqui dentro vai ter uma expressão regular. Você nunca lê essa expressão regular do tipo full, nem FOO. Você lê dessa forma. Procure um F, seguido de um O, seguido de outro O. É isso. Você tem que ler ela dessa forma sempre. A segunda maneira de você criar a expressão regular, você também poderia criar com as palavras me fogem às vezes, com o construtor regExpression, né? Ou expressão regular, new regExp. Aí você coloca aqui, porque ele é uma função, né? Um construtor é uma função. Aqui dentro você bota ele dessa forma, ou você poderia também colocar entre aspas, tá? Você poderia colocar uma string que ele interpretaria como expressão regular. A gente vai usar isso daqui no dia de hoje, tá? É facinho. Vamos lá. Vou mostrar um pouquinho para você algumas funções que são utilizadas em strings, tá? Então você vai pegar strings. Lembra que, vou sempre lembrar isso, expressão regular é a busca de padrão dentro de um texto. Então, obviamente, você está usando ela numa string. Então, existem várias maneiras de você usar. Por exemplo, se eu quiser encontrar os padrões e agrupá-los em um array, eu vou usar o .match numa string. Aqui dentro da função, tá? Dentro do argumento da função, eu passo a expressão regular. Nesse caso, eu vou ler o padrão para você aqui, tá? Barra, barra. Aqui dentro eu coloco argumentos, eu posso pensar dessa forma, ou filtros, enfim. Alguns padrões que ajudam na expressão regular. O G significa global, significa busca no texto todo, tá? É mais ou menos isso, tá? Não é necessário você colocar em tudo, mas aqui está um exemplo. Vamos lá, o que ele está dizendo aqui? Aqui você tem os colchetes, tá? E aí ele significa o seguinte: procure de A até Z. Tudo bem? Eu coloco nos colchetes assim, porque ele está procurando os caracteres de A até Z, maiúsculo, tá bom? Então, coloca o colchete, aí fala, procura de A, maiúsculo, tracinho, nesse caso é que ele vai de A a Z. Então, procure todos os caracteres de A a Z, todos os caracteres maiúsculos. E aqui ele me responde B e C. Então, ele encontrou o B e ele encontrou o C. Então, significa que aqui, essa expressão regular aqui, ela foi construída de uma maneira para fazer a busca no texto todo, tá? E busca os caracteres de... Encontre, para mim, todos os caracteres entre A e Z. Legal? E ele encontra, coloca e agrupa num array. Esse é o match. Bom, vamos lá.
O search, ele vai fazer uma pesquisa se existe ou não padrão. É uma outra pegada. Então eu quero ver se existe caractere de A até Z dentro dessa string. Se ele encontrar, número 1, encontrou, acabou. Tá bom? E o próximo, a gente tem o replace, que é a substituição de valores. Então procure nesse texto aqui, olha, você vai procurar, sempre isso, tá? Expressão regular, você está fazendo uma busca num texto, né? Então procure o caractere A, só isso que ele está falando. Procure o caractere A, substituir por A maiúsculo. E aí ele vem e substitui. A string, ela continua sendo a mesma, ela só vai fazer uma substituição. Encontrou A, substitui por A maiúsculo, fechou. Isso aqui tá simples, né? Mas pelo menos pra gente entender algo simples mesmo. Aqui eu deixei disponível, vou deixar disponível para vocês um cheat sheet. O que é um cheat sheet? É um compilado de algumas coisas que são importantes a gente ficar lembrando sempre, né? Você viu lá que a gente usou colchetes, né? E aqui o colchete ele vai significar procure qualquer um desses, né? X, Y ou Z dentro de um texto. Ou então, qualquer caractere entre, é isso aqui que a gente usou, ó, A e Z, por exemplo, aqui está em J e Z, né? Aqui procure, em todo o texto, você vai procurar coisas que não tenham X, Y, Z. Então ele vai procurar tudo que não tem, que não inclui. Então esse carinha aqui, esse chapeuzinho no começo dos colchetes significa procure tudo que não tem isso aqui. Só que o chapeuzinho... Tá? O chapeuzinho em si, ele é o início da string. Eu escrevi em inglês aqui, ó, misturei inglês com português, maluco. Mas depois eu arrumo. Então, se eu tenho uma pesquisa exata, se eu faço uma pesquisa exata, fala dev, no texto ele vai encontrar exatamente o fala dev. Eu vou te mostrar isso na prática daqui a pouco. Mas, se eu falar assim, você tem que encontrar algo no texto que comece com fala. Então significa que só o que começa. Não é tipo, oi, fala dev, ele não vai encontrar. Tudo bem? Se eu procurar assim, ó, só fala dev, ele vai encontrar. Se tiver oi, fala dev, ele vai encontrar só o fala dev. Já vou mostrar isso pra você, você vai achar isso muito lindo. E aqui é onde termina. Enfim, eu vou deixar isso daqui. Isso aqui vai ser o uso, a gente vai usar daqui a pouco, tá? A gente testa expressões regulares de que forma? De que forma que eu posso ir praticando isso, né? Você pode testar de diversas formas, mas você pode fazer direto no CVS Code, pelo Search Replace, já vou te mostrar. É o Find também. Eu coloquei Search Replace, mas poderia ser Find. Ou online você tem aqui algumas ferramentas, eu deixei uma para você. E também vou deixar para você referências de vídeo para você assistir em inglês e artigos para você ler também, tudo em inglês, obviamente, tá? Mas eu deixo toda essa documentação para você. Vamos lá, esse aqui eu vou deixar aberto e nós vamos ver como que eu faria expressões regulares. Aqui eu posso até abrir um novo, só pra gente focar nesse carinha aqui, tá? Selecione a linguagem, tanto faz, tá? A linguagem tanto faz. Como eu falei, oi, fala, dev, vamos supor que estivesse assim, né? Oi, fala, dev, vou fazer dessa forma, tá? Para você ver bem a diferença. Se você colocar aí no seu teclado Ctrl F, no Mac Command F, você vai ter essa opção de Find, tá? De pesquisa. E aqui você tem pesquisa com relevância de maiúsculas e minúsculas, pesquisa por uma palavra inteira, ou então você habilita, ó, você vai clicar nesse pontinho asterisco. Esse aqui é o esquema para você pesquisar por expressão regular. Então, como eu falei, se você está procurando uma pesquisa exata, você vai colocar, por exemplo, oi, espaço, fala, beleza, ele vai encontrar. Agora, vou colocar um espaço aqui. Já não encontrou mais a expressão, ele até tirou a cor ali. Não encontra mais, tá? Oi minúsculo. Ele até encontrou, tá? Eu tenho que botar o match case aqui para que a expressão fique mais perto do real que a gente vai usar no JavaScript. Então significa que oi não existe, tá? Oi minúsculo não existe. Mas oi foi boa. Mas oi maiúsculo existe, tá? Procura fala. Opa, encontrei. Se eu botar espaço dev, não encontrou. Tem que ser vírgula, espaço dev. Tá bom? Se eu quiser que ele comece com fala, não vai encontrar. Ó, começando com fala, não encontrou. Mas começando com oi, encontrou. Tá? Então vai vendo como que é essa onda aí. Deixa eu imaginar outras coisas para vocês. Vamos imaginar aqui um texto. Vamos imaginar aqui números, né? E textos e números. Se eu quiser procurar todos os números nesse conjunto de texto, todos os números, / dígitos. Então ele encontrou para mim. Enfim, vamos direto ao código para a gente também não ficar só falando de... Não dá para eu fazer uma aula inteira só de expressões regulares e mostrando para vocês as diversas coisas. Mas é bom você lembrar que o básico você vai colocar a expressão entre barras, aí você coloca as flags, né, que a gente fala,
ou seja, os argumentos que vão aceitar ali, pesquisa global, faz aí múltiplas linhas, tem diversas coisas. Geralmente a gente usa com esse Gzinho, mas no caso que a gente vai usar aqui não vai precisar, tá bom? Legal eu falar assim que eu tenho que fazer um barra para caracteres especiais. Eu escrevi errado, galera. Deixa eu fazer a correção agora. Não é barra, tá? Aqui é o contrabarra para usar caracteres especiais, porque a gente vai usar. A gente vai usar daqui a pouquinho caractere especial. Então, se eu quiser usar um caractere especial, por exemplo, o interrogação, ele é um caractere especial. O asterisco é um caractere especial. O ponto, caractere especial. Significa que é um caractere que eu uso dentro das minhas expressões regulares. Ele serve para eu fazer a minha busca. Então, se eu quiser usar como parte de texto, eu preciso colocar o contrabarra, e esse a gente vai usar aqui, tá? O agrupador a gente vai usar aqui. O ou lógico a gente vai usar aqui, por isso que eu não estou me demorando muito neles, tá? Vamos lá. Então agora que eu tenho que fazer o número de cartão. O que é essa regra tão difícil assim, Maicon? A regra tão difícil aqui é que eu preciso escrever para vocês como são as regras para encontro de um cartão Visa e o encontro de um cartão Mastercard. São duas regras importantíssimas, tá? Que eu vou colocar para vocês. Vamos lá. Eu vou deixar aqui... Vou deixar até num texto novo aqui, tá? Eu colei pra vocês aqui as regras do cartão Visa e as regras do cartão Mastercard. Eu confesso que eu não lembro onde eu encontrei essas regras, tudo bem? Mas eu lembro que eu encontrei, eu anotei e falei, pô, isso daqui mais tarde eu vou usar. E também separei expressões regulares, também não vou lembrar onde eu encontrei, mas eu separei já expressões regulares prontas, e eu vou deixar também anexado em algum lugar aqui nesse documento do Notion, para outros tipos de cartões, tá? Caso você queira expandir depois a sua aplicação. Mas vamos lá, o Visa é o seguinte, gente, a regra do Visa... Ai, meu Deus, eu deixei a regra aqui, não queria ter deixado. Deixei ali, mas eu vou fazer com vocês. A regra do Visa, ele precisa iniciar com o número 4, seguido de mais 15 dígitos, tá? Então, ó, inicia com o número 4, inicia com 4, tá ali, encontrou, tá bom? Seguido de mais 15 dígitos. Como que eu poderia fazer isso? Eu poderia fazer, como eu mostrei para vocês antes, os pontinhos 15 vezes. Eu vou deixar aqui, tá? 15 vezes de pontinho. Vamos lá, por que não é legal assim? Porque se eu estou ainda escrevendo ali no meu texto, você vai ver que o grande lance dessa nossa aplicação é que enquanto a pessoa escrever ali, ela botou o número 4, ele já vai se transformar aqui no cartão Visa. Quem vai fazer esse dinamismo vai ser amanhã o Rodrigo, tá? Mas quando botar o número 4 aqui, ele já vai se transformar no Visa. Isso é importante. Então, significa que a pessoa não vai esperar, o sistema não vai esperar a pessoa terminar de digitar todo o cartão dela, tá bom? O sistema tem que ver no aqui, ó, botou 4, botou o número, sei lá, qualquer, opa, já mostra ali o Visa para a pessoa. Então, não dá para eu fazer uma expressão regular com esses milhões de pontinhos aqui, tá? O que eu posso fazer é o seguinte, é um 4 seguido de um dígito, tá? Esse dígito pode se repetir agora, ó. Eu coloco as chavezinhas, ele vai se repetir entre 0 vezes 0 ocorrências ou 15 até 15, tá? De 0 até 15. Essa expressão regular aqui é o que eu preciso para encontrar um Visa, tá bom? É essa daqui. Depois a gente digita ela de novo para a gente poder testar mesmo. Agora, o Master é difícil. O Master é um pouquinho mais complicado. Ele tem alguns ous aqui, tá vendo? Ou. Vou mostrar para você. O Master, ele inicia com 5, seguido de um dígito... Eu vou fazer primeiro essa expressão completinha. Inicia com 5, tá aqui. Seguido de um dígito entre 1 e 5. Então se eu preciso entre 1 e 5, eu faço o agrupador aqui, ó, as colchetes, 1 até 5. Ele encontrou ali o próximo dígito. Seguido de mais 2 dígitos. Opa, então agora eu coloco uma barra D e coloco aqui entre 0 e 2 dígitos. Tudo bem? Beleza. Até aqui, ele encontrou essa primeira parte da ocorrência. Aí você vê ali um ou, tá? Ou eu vou precisar colocar o agrupador assim, ó. Esse agrupador aqui, ele faz com que eu possa escrever uma expressão e usar agora uma barra, que significa ou. Agora eu vou continuar uma expressão. Ou inicia com 2, tá ali, 2. Opa, encontrou esse cara aqui. Ou inicia com 22, na verdade, né? Com 22, deixa eu botar o 22 aqui. 22, blá, 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 é um Mastercard também. Ou inicia com 22, seguido de um dígito entre 2 e 9. Opa, legal. Então, um dígito, próximo dígito entre 2 e 9. Seguido de mais um dígito. Então tá, então aqui eu posso fazer uma barra D, tá bom? Um barra D já é mais um dígito. Ou inicia com 2, ou inicia com 2, tá bom? Aqui eu poderia estar colocando o início, assim, tá? Poderia não.
Vou colocar, porque sem o início vai dar ruim. Eu tenho que colocar os inícios aqui, tá? Ou inicia com 22 aqui. Agora sim. Agora eu li certo, tá? Eu tava lendo errado, tava escrevendo errado essa expressão. Eu sei, bugamente. Eu falei pra você antes que esse negócio aqui é embaçado. Mas vamos lá. Ou inicia com 2, e tá ali. Inicia com 2, seguido de um dígito entre 3 e 7. Beleza. Próximo dígito entre 3 e 7. E depois, seguido de mais 2 dígitos. Então, barra D, agrupador, deixa eu ler certinho como que eu escrevi aqui. Mínima e máxima de ocorrências, tá? Mínima 0, máxima de ocorrências 2, né? Como é que é? 2 dígitos. Então, mínima 0, máxima de ocorrência 2. Deixa eu repetir, por que eu estou colocando entre mínima e máxima, pessoal? Porque enquanto eu estou digitando na minha aplicação, enquanto eu estiver digitando, eu posso digitar nenhum ou mais 2 dígitos e ele já tem que estar mostrando o Mastercard para mim, tá? Se eu não boto isso daqui, ele espera com que tenha exatos 2 dígitos. Se eu botasse assim, ó, exatos 2 dígitos, é diferente, seguido de 0, aqui seria legal, seria muito legal escrever assim, ó, seguido de 0 ou mais 2 dígitos, 0 ou mais 1 dígito, 0 ou mais, tá? Mas se eu boto exatos 2 dígitos, ele vai esperar os 2 dígitos para então passar na expressão. Mas aqui eu quero que ele fique entre 0 e 2. Pronto. Agora, eu tenho que fazer tudo isso aqui, continuar, tá? Eu continuo todo esse agrupamento, seguido de mais 12 dígitos. Então aqui eu coloco um barra D, ó, fechei aqui, né, as parênteses, barra D, seguido de 0 ou mais 12 dígitos. Pronto, passou os meus Mastercards, legal? Passou os meus Mastercards. Mas vou deixar, como eu falei, a gente vai escrever isso aqui de novo. Não, isso aqui não, a gente vai escrever de novo não, senão a aula vai ficar, tipo, gigantesca. Eu vou copiar isso aqui, tá bom? O próximo a gente escreve, porque é fácil, pô, iniciando com 4 seguido de mais 15 dígitos. Vamos lá, como que eu faço isso agora? Não preciso salvar ali. Como que eu faço agora para iniciar essa dificuldade, né? Essa máscara um pouco mais complexa agora aqui. Essa máscara um pouco mais complexa, ela vai trabalhar da seguinte forma. Eu tenho aqui um carinha, deixa eu achar, date, não, Dynamic Mask. Esse Dynamic Mask aqui, ele vai me permitir criar máscaras dinâmicas, mais de uma máscara para o mesmo elemento. E eu preciso de mais de uma máscara para o mesmo elemento, por quê? Porque eu tenho uma máscara para o Mastercard, para o Visa, e se depois eu quiser ter outros 10 cartões, eu posso colocar nesse agrupador aqui, ó, tá? Então eu boto um agrupador com uma chave máscara, ou mask, né? E coloco as chaves aqui, seguido de uma função que a gente já vai ver essa funçãozinha aqui, tá? Então a primeira parte é eu criar esse carinha aqui, e aqui dentro eu tenho que obrigatoriamente colocar um mask, falar como que é a máscara que eu quero, tá bom? E eu posso colocar qualquer tipo de opção nesse objeto, qualquer uma, tá? Você vai ver qual que vai fazer sentido para mim. Mas, se eu fosse ler com você aqui, acho que eu vou ler com você daqui a pouco. Primeiro eu vou montar isso daqui, tá? Depois eu leio o exemplo que ele colocou ali. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o card number, ok? Card number. Então, const card number é um document query selector. Opa, hashzinha card number, tá bom? Const card number pattern, que é o padrão. O padrão é um mask aqui, que vai receber um array de objetos. Esse objeto tem que ter um mask, e aqui é o cartão de crédito, galera. O cartão de crédito são só dígitos, né? 1, 2, 3, 4. Seguido de 1, 2, 3, 4, seguido de 1, 2, 3, 4, seguido de 1, 2, 3, 4. Pronto, essa é a máscara. Tá? Não importa se é Visa, se é Mastercard, mas aqui eu vou colocar um card type. E aqui eu vou falar que esse é o Visa. Tá? Eu vou fazer mais um para o Mastercard. Eu vou só copiar aqui e copiar aqui. Um para o Mastercard e o outro default. Tá? O default é o padrão que ele não tem regra nenhuma. Porém, o Master e o Visa, eles têm um regex, né? Então, ó, vou clicar aqui com o Alt selecionado, vou clicar aqui, ou Option no Mac, né? E aqui eu vou colocar o regex. Eu vou escrever uma propriedade chamada regex, tá? Regex //. Pronto. Aqui eu posso iniciar a minha expressão regular. Aqui ele está me apontando erros porque eu não escrevi a expressão regular. Se eu não escrever, ela dá um problema, né? Então, vamos lá. O Visa, facinho, né? O Visa inicia com o número 4, com dígitos de 0 até 15 dígitos. 0 a 15 dígitos. Beleza? Feito. E o Mastercard eu falei para vocês que eu ia copiar e colar lá. Mas eu vou ler de novo com vocês.
nós temos um agrupador aqui acontecendo, mas a gente foi parte a parte. Tem que iniciar com 5, o próximo dígito entre 1 e 5, aí ele vai aceitar dígitos entre 0, dígito até 2 dígitos, tá? Ou então, ele vai iniciar com 22, ele vai do 2 até o 9, o próximo dígito, e aí então ele pode ter mais um dígito, tá? Ou então, ele vai iniciar com 2, vai entre 3 e 7, e aí ele vai ter entre 0 e 2 dígitos depois. Se ele passar nessa primeira parte da expressão, é porque já está tudo certo, então ele vai entre 0 e mais 12 dígitos, está tudo certo, é um Mastercard. Em alguma desses casos aqui, se ele não passar em nenhum desses ou aqui, não é um Mastercard, e aqui está a regra, tá bom? Pronto. A regra está aplicada aqui, nós temos uma construção de uma... Aqui é muito importante que ele ensinou pra gente como que a gente faz uma máscara dinâmica, como que a gente organiza os nossos dados, como que a gente faz uma estrutura de dados para usar daqui a pouco, tá? Legal, só que ele falou que a segunda propriedade que eu tenho que ter aqui é o dispatch, né? Dispatch, deixa eu ver qual que é o nome aqui que ele coloca, é só dispatch mesmo, tá? E é depois do array. Ah, então legal, eu estava colocando no lugar errado, eu acho. Ah não, tá certo. Depois do array, temos um dispatch que é uma função, tá? Uma função que vai receber 2 argumentos aqui. Quais são os 2 argumentos? O appended, o que é o appended? Toda vez que eu der um clique no teclado, que eu começar a digitar uma tecla ali, ela vai ser adicionada. Então ela vai vir aqui para ser executada essa função. Essa função, gente, ela roda todo momento que eu estiver adicionando, clicando aqui, tá? Então, ó, cliquei no número 4, o dispatch vai ocorrer. Esse dispatch vai ocorrer, tá bom? E aí ele vai pegar um segundo, que é o Dynamic Masked. Qual que é a máscara dinâmica criada? E aí, olha só o que ele tá fazendo aqui pra gente, porque isso aqui a gente vai usar também, tá? Ele tá pegando só números agora. Por que ele tá pegando só números? Porque nesse exemplo que ele tá criando aqui, é um exemplo só com números, tá? Se alguma vez você usar o iMask com textos, aqui é outra regrinha que ele vai aplicar aqui, mas aqui ele tá transformando, você já vai ver como que isso é legal, ele tá transformando, usando a expressão regular também, para pegar somente dígitos, tá? Legal. Então o que ele está fazendo? Ele está procurando Dynamic Masked Value. Significa que se na primeira vez eu escrevi número 4, o Dynamic Masked Value veio vazio e ele vai ser concatenado com o Appended, que é o número 4. Tá bom? E aí ele vai fazer um Replace só aceitando dígitos. Significa que se eu escrever A, e se eu escrever A, presta atenção, tá? Ele vai pegar aqui vazio, vai concatenar com A, mas o replace vai rodar uma expressão regular para fazer uma troca. E aí ele vai trocar, que se não for dígito, tá? Se não for dígito, troca por vazio. É isso, tá? Pega tudo que não é dígito e troca por vazio. Significa que no final só tem um número aqui acontecendo para mim, nessa linha. Aí vamos lá, vamos supor do 4 de novo? Digitei 4 a primeira vez, vazio mais 4, fez um replace, beleza. Esse number vai conter o 4. Segunda vez que eu digitei, Dynamic Mass Value já veio com 4. Porque o 4 estava guardado antes. E o próximo valor, vamos supor que eu digitei o número 2. 4 mais 2, show de bola, ele fez o replace aqui, não precisou fazer troca de nada, tá aqui no número. Agora eu vou digitar um A. Dynamic Masked Value tem 42 aqui, mais A. Aí ele vai fazer um replace, ele, opa, encontrei o A. Tira, é vazio, não pode ter A. E aí esse number ficou 42. Tá bom? É isso que ele está fazendo aqui. E essa parte da lógica nós precisamos dela. Então eu vou até copiar aqui. Tá bom? Eu só não gosto de usar var no JavaScript, eu acho que é muito outdated. Const number é igual aquele carinha, aí eu vou precisar receber aqui. O primeiro é o appended e o segundo é o dynamic masked, tá? Então, replace, a gente viu até aqui nas nossas documentações que o replace, ele faz uma busca e substitui. E o /d, ó, o /d, todos não dígitos. Tudo que é não dígito, isso é muito importante, gente, é muito importante, é diferente, né? Uma palavra, por exemplo, é uma palavra. O 2 também é considerado uma palavra, isso é muito bizarro. Na expressão regular eu sei que muita gente fica louca com isso. Mas vamos ver aqui, ó. AB é A2, deixa o A2. Se eu botar aqui um /find, um word, ele achou A, e o word, ele achou o 2 também. Só que um não dígito é legal. Porque o não dígito é não dígito. Então, significa que ele só tem um não dígito ali, que é o A. Tá bom? Fechou? Isso é importante, que são coisas diferentes. Se eu não conseguir entender essas minúcias na expressão regular, eu fico maluco. Aliás, eu fico maluco até entendendo tudo isso aqui, é normal. Então, eu estou pegando aqui e falando para ele fazer um replace de tudo que não é dígito por vazio. É exatamente isso que eu quero. Só aceito números aqui, só aceito dígitos, tá bom?
Agora, a segunda regra aqui, é semelhante até ao que eles fizeram aqui, o que a gente vai precisar. O que ele está fazendo aqui é o seguinte, dentro do Dynamic Masked sempre vai ser esse carinha aqui, tá bom? Sempre vai ser esse carinha aqui. Nós criamos duas propriedades nele pro nosso, né? Pro nosso nós criamos duas propriedades, volta aqui. 3 propriedades. Nós criamos a máscara, é obrigatório. Nós temos a expressão regular que nós vamos usar agorinha, e nós temos o tipo do cartão, nós temos 3. Entretanto, você viu também que esse aqui é o Compiled Masks, tá? Compiled Masks, ok? Então, existem essas propriedades ali. Compiled Masks vai pegar esse arrayzão aqui de máscaras. Logo, esse retorno que ele está fazendo aqui é o seguinte. Procura no array de máscaras, find é uma higher order function, ou seja, uma função que vai aceitar uma função como parâmetro, e ela faz parte de estruturas arrays dentro do JavaScript. Ou seja, é uma função que eu aplico a um array. Então isso aqui, galera, é um array, tá bom? Isso aqui é um array. Qual array? Esse array aqui. Aí eu apliquei uma função, que é o find, e ela vai rodar uma função, tá? E o find, ele vai encontrar alguma coisa. Se o retorno dessa função aqui, ó, que eu estou marcando para você, a função que passou dentro do find, se o retorno é verdadeiro, ele encontrou o elemento e ele já pega o elemento e devolve esse elemento para a pessoa. Vamos lá, eu vou simplificar isso para você do find rapidinho. Eu espero que você já saiba um pouquinho, mas não tem problema eu explicar um pouquinho. Eu tenho um array com 1, 2, 3. Eu vou passar um find aqui. Esse find vai rodar uma função. Eu vou colocar essa função dessa forma, tá bom? Essa função, ela vai ter o item aqui, o item do array, tá? Então ela vai rodar 3 vezes porque eu tenho 3 itens. A primeira vez, o item vale 1. Então, se eu falar aqui, por exemplo, item é igual a 1, o que ele vai fazer pra gente, tá? Item é igual a 1. Calma lá. Deixa eu tirar essa que é o nome disso? Os chaves, porque eu quero que você sabe que Oh, meu pai, por que eu sou assim? Eu esqueço das coisas. Você sabe que uma arrow function, quando ela tem uma linha só, ela já dá o retorno direto. Então esse retorno, eu vou dar primeiro o retorno true, tá bom? Retorno true, ele encontrou 1 ali. Retorno false significa que ele não vai encontrar nada, então é undefined. Mas aqui eu tenho que fazer uma lógica, tá? Tem que ser lógico. Vamos supor que eu quero que ele encontre o número 2. Item é igual a 2, encontrou, já me devolveu ali. Como a gente está trabalhando com objetos um pouco mais complexos ali dentro, tá? Dentro daquele carinha, a gente está fazendo coisas um pouco mais complexas, né? Então vamos supor que ali, ó, nós temos o starts with, né? Que é o que ele está usando. Starts with, vou colocar aqui 30, ou 20, tá, tudo bem, vai, 23. Aqui, starts with 1. Tá bom? Agora aqui, essa regrinha tem que fazer o seguinte, o item starts with, presta atenção, starts with, tá? Se ele começar com 23, tá? É o que eu quero que ele me retorna, tá? Se o item starts with, se ele começa com 23, ele encontra. Se ele começa com 1, ele encontra. Mas se ele começa com 2, pronto, não tem nenhum cara que começa com 2. Tem um cara que começa com 23 aqui, né? Tem o starts with, né? Com 23. Aqui não tem ninguém que tem só o número 2. Tá bom? Então essa regrinha, ela faz com que ele retorne, o retorno dessa função, sendo verdadeiro, ele retorna o item. Sendo falso, ele retorna undefined. Muito importante eu entender isso, tá bom? Feito. Esse aqui é o find. Então você está percebendo que ele está rodando uma função aqui e está pegando, em vez de chamar de item, ele está chamando de m, tá bom? Então está pegando o primeiro carinha. Vamos ler o primeiro? Primeiro, tá bom? Pegou o primeiro, entrou aqui. Então, na sequência de números digitadas, deixa eu ver se o índice desse número digitado começou com o número 30, por exemplo. Então, se esse número é 300, 300 começou com 30, ele vai verificar esse cara e já vai retornar verdadeiro. Ah, muito legal. O index of, se ele encontra a ocorrência é igual a 0. Se ele não encontra, a ocorrência é -1. Tá bom? Então significa que para ele retornar esse retorno aqui é verdade para o cara que digitou 30. Mas se o cara não digitou 30, se o cara digitou 7, ele retorna falso, o 7 ele encontra nesse cara. Aí ele pega todo esse cara aqui e retorna dessa função aqui. A gente já vai ver isso com maior clareza, tá bom? Vamos lá, vamos fazer isso aqui? Eu sei que é bem confuso para quem não tem muita habilidade com programação, eu sei disso. Mas vamos lá, eu vou ficar repetindo até fazer sentido, tá, galera? Vamos começar fazendo essa função
Deixa eu ver como que é a melhor forma de eu ensinar isso aqui para vocês. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso mostrar para vocês a expressão regular, passando ali, e eu vou precisar desse match aqui, tá bom? Eu vou precisar do match. Por quê? Vamos lá. Para cada um desses carinhas agora, dynamic, eu vou pegar aqui, card, eu vou chamar de card, tá? Vamos supor que ele encontrou o mask, found mask, sei lá. É só um nome para eu poder usar mais tarde com vocês, mas eu faço de outra forma daqui a pouco. Found mask, tá? Então, dynamic masked, ponto, compiled, deixa eu ver o nome certinho para eu não errar, tá? Compiled masks, volta aqui, opa. Find, então você vai procurar, tá? Você vai procurar um item ali dentro. Só que, sabe o que eu quero nesse item? Esse item, veja comigo, tá? O item é esse carinha aqui, tá bom? Eu quero só o regex dele. Somente, tá? Somente o regex. Como que eu faço aqui na error function para eu pegar só o regex desse carinha aqui, né? Desse item. Eu posso fazer uma desestruturação dele, tá? Pegando somente o regex. Quando eu faço isso, eu estou pegando só essa propriedade aqui do primeiro item, ele vai rodar para o segundo item também, pegando essa. Para o terceiro item ele vai rodar e não vai encontrar o regex. Ótimo, porque eu não preciso nada por default. Aqui, o retorno, ele tem que ser agora com esse carinha aqui, ó, com match, tá? Ou seja, eu vou pegar o number e vou fazer um match desse number. Se o match dele, se a expressão regular passada aqui, deixa eu tirar aqui, se a expressão regular passada ali, deu match. Se deu match, galera, significa que ele vai encontrar a máscara. É um desses caras aqui. Ou é o Visa, ou é o Mastercard. Se ele não deu match, não vai. Deixa eu simplificar essa função aqui, se tiver confuso... Olha, deixa eu falar uma coisa real para você. Se você tá confuso, tá confusa, tá voltando esse vídeo várias vezes, parabéns, cara. Parabéns porque, assim, você tá persistindo. Tem gente que com certeza já se confundiu em alguma parte aqui, já fechou o vídeo e não tá mais aqui. Se você ainda tá aqui, parabéns real, oficial. Meu, você é incrível, você é uma pessoa de outro mundo. Porque você tá esperando eu falar de outras formas, você tá esperando as coisas fazerem sentido pra você, você tá tentando, tá forçando a sua cabeça. Parabéns, tá? Então eu vou passar essa função de outro nome aqui, tá? Function, eu vou passar o item mesmo, tá? E essa função ela tem que retornar ou verdadeiro ou falso, legal? Se essa função retornar verdadeiro, ela vai pegar o item aqui e vai colocar aqui o item, tá bom? Ele vai colocar aqui. Se ela colocar falso, não vai colocar nada aqui, tá bom? Se passou em todos os carinhas e foi falso, não tem nada aqui. Legal? Qual que é a regra que eu preciso ver de verdadeiro ou falso? A regra de verdadeiro ou falso, eu tenho que pegar o item, eu tenho que pegar o número, tá? E rodar um match ali nele, tá? E do item eu vou pegar ali o regex. Pronto, eu vou pegar a expressão regular. É a mesma coisa de eu estar pegando isso aqui, tá? Ó, vem cá. A mesma coisa de eu pegar esse carinha aqui, ó, e jogar direto aqui, tá bom? Pronto. Isso aqui vai me retornar ou o carinha, que é um array, e se ele retornar o array, significa que é verdade. Ou então ele vai me retornar nada, porque ele não encontrou, o match não vai dar certo, tá? Se o match não der certo, não vai retornar nada. Vamos fazer essa expressão, ó, mais uma vez, tá? Mais uma vez. Vamos pegar aquele carinha e jogar aqui, ó. Vamos supor que então aqui eu tenho o número 424242, só, tá? Eu vou fazer aqui, esse é o número, eu vou fazer o match e vou passar a expressão regular aqui, tá bom? Pronto, passei a expressão regular aqui. O que vai acontecer aqui? Ele encontrou, tá bom? Tá ali, ó, encontrou. Se ele não encontrar, tá? Se for aqui o número 1, ó, 1, iniciou com 1, ele vai me dar null, tá bom? Null é um valor falsi, que a gente fala. Ou seja, null, tá? Null sendo retornado aqui, ó, retornando null aqui, ó, return null, é a mesma coisa, ele não tem encontrado nada, ele vai buscar e não encontrou, tá bom? Pronto, eu estou fazendo mais vagarosamente para as coisas fazerem sentido. Então eu tenho que fazer um match do item regex, tá? Eu acho que prefiro deixar assim que fica mais claro, tá? Found mask. Então, se ele encontrou a máscara, eu vou deixar no console log found mask, tá bom? Para eu ver a máscara no console log. Vamos lá? Se eu escrevi tudo certo até agora, eu espero não ter erros na minha aplicação, tá? Eu espero colocar o número, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, e ele não dá nada. 4, bom, aqui não está funcionando. Deixa eu ver, não está funcionando. Ah, meu Deus, eu fiz o pattern, mas eu não terminei de adicionar a máscara. Vamos colocar a máscara, pessoal. Então, vem comigo, se você me acompanhou bem, você percebeu que eu não fiz o const
card number masked, como é que eu tô chamando? Masked, né? Então aqui roda o iMask, passa para ele o card number e passa para ele o card number pattern, beleza? Agora voltamos ao foco. Se eu boa. Se eu botar aqui o número 1, 2, blá 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 blá, você vai ver que ele vai vir aqui com as informações, tá? Com as definições e tudo mais, mas, né? Ok. Ele tá botando para mim só o found mask, né? Found mask. Found mask, na verdade, ele não encontrou o cara que eu quero, tá? Eu vou até fazer com um número só para eu ler o found mask com vocês. Deixa eu ler o found mask com vocês aqui, ó. Ele encontrou a máscara. Deixa eu ver o que ele encontrou aqui, ó. O máscara, o value, né, que eu falei que a gente acaba usando ali. O value tá vazio, nesse caso. Ó, o card type, default. Esse aqui, ó, tá? Mike, e que tudo esses outros valores que existem aqui? Isso tudo é coisa do iMask, tá bom? Os valores que eu preciso é o card type. E eu vou precisar na aula de amanhã. Na verdade, quem vai precisar é o Rodrigo para usar na aula de amanhã. Ele vai usar esse default aqui, tá? E esse default não, ele vai usar esse card type, né? E eu preciso aqui também usar o mask é obrigatório, eu preciso usar o meu regex. Cadê o regex aqui? Lógico, o default não tem regex. Agora o 4, iniciou com 4, beleza? Iniciou com 4, dá uma olhada que o card type, pera aí, galera. Ele tirou o 4 daqui. Ih, pera aí. Não vai funcionar. Por quê? Já vou explicar para vocês. Essa função dispatch, ela precisa return o found mask se ele encontrou a máscara, né? Porque se ele não encontrou a máscara, né, ele vai sempre pegar o default aqui, né? Ele vai pegar o cara que ele não encontrou, tá? Então ele precisa passar por toda essa regra e ele tem que retornar a regra. Beleza, eu continuo com o found mask aqui na mão, mas só para saber que ele vai botar aqui o número 4 agora e vai ficar o número 4 ali. E aí, ó, eu vou pegar esse cara do número 4 aqui, card type agora é o Visa, né? Olha que perfeito. Lindo, delícia. Pegou o card type ali, Visa, pegou o regex aqui e aplicou. Vamos colocar o outro cartão agora. Vou colocar o cartão do número 5. Deixa eu limpar aqui. 5, acho que 5 eu posso, né? 5, Mastercard. Tá bom? E vamos colocar um cartão que eu não posso. Outro Mastercard que eu posso é o 22 alguma coisa, né? 22 alguma coisa. Vem aqui, card type. Daqui tá errado. Deixa eu ver. Deixa eu limpar. 22. Vem cá comigo, 22 tá aqui. E aqui deu um problema. Aqui deu um problema porque ele não pegou o nosso 22 aqui. Deixa eu ver se eu escrever a expressão correta aqui, tá? Gente, iniciou com 5. Ou iniciou com 22, seguido de um número de 2 a 9 e mais um dígito. Entendi. 22, ele iniciou. Seguido de um número de 2 a 9, mais um dígito. Então vem cá. Tá ali, Mastercard, beleza. Só que a regrinha ali era um pouquinho mais complexa do que só botar um número 55, né? Então tá funcionando. A próxima aqui é o 2, seguido de 3 até 7 e mais opcionais 0 ou outros 2, 3 então. Vamos lá. 2, 3 ou 2, 7, vai. 2, 7. Mastercard, perfeito. Então, validadíssimo, funcionalíssimo, coisa maravilhosa. E o grande lance que você tem que entender aqui, vamos lá, vou revisar agora com vocês, né? Posso apagar esse cara aqui e eu preciso revisar com vocês o que a gente fez aqui, que foi assim, né? Foi brutal. Vamos começar com a coisa mais simples de todas, que foi instalar o iMask. Legal? Nessa revisãozinha aqui. Vamos continuar com... Pera aí um pouquinho. Antes de eu revisar com vocês, deixa eu só falar um pouquinho. Deixa eu só falar uma coisa bem legal para você. Falta pouquíssimo pra gente finalizar esse Rocket Pay, né? Na aula de manhã você vai ver coisas bem fantásticas, tá? Você vai continuar avançando para você ir pro próximo nível da sua carreira. Então, a aula de amanhã tá sensacional. Se eu fosse você, não terminava pelas metades, tá? E, assim, se você tá sério nisso, né? Você tá levando a sério esses dias aqui, se prepara, porque é só o começo e nós da Rocket aqui, a gente quer te acompanhar durante toda a sua jornada. E a boa notícia é que você vai poder ter acesso a uma metodologia tão completa e detalhada como essa que eu tô compartilhando com você nas aulas do Explorer Lab que você tá vendo aqui comigo. Você percebe o tanto que eu gosto de ir devagar? Você percebe o tanto que eu gosto de revisar, de voltar, de explicar? E eu quero trazer cada vez mais conteúdo bem explicadinho para você? Tudo isso, a gente tem feito isso dentro do Explorer, tá?
passo a passo, as metodologias colocadas aqui, tecnologias do mercado, você assiste com calma, no seu ritmo, no seu horário, e diversos projetos práticos, como você já viu, ainda mais incríveis do que esse daqui, a gente vai estar construindo, tá bom? Então, se você se interessou bastante por essa oportunidade, você não pode perder a aula de amanhã, porque lá eu vou te dar o detalhe do Explorer, tudo bem? É só na aula de amanhã. Na verdade, não eu não. O Rodrigão vai te explicar todos os detalhes. Resumo, tá? Ele é um programa bem completinho, com a formação de devs aqui, com a Rocket City empenhada em mostrar para você coisas que vão te levar na direção certa até a sua primeira oportunidade na programação, ou seja, você tem tudo que você precisa para desenvolver suas habilidades técnicas e comportamentais. E gente, se você está inseguro, está insegura se isso daqui é para você, confia no método da Rocket City, confia que lá dentro tem até tutoria, tem tanta coisa que a gente preparou para você. Lá, vamos lá, lá são duas trilhas importantes lá, Land, com aulas para você desenvolver suas habilidades comportamentais, como soft skills, né, e se destacar bastante como profissionais, e Stages, que são dezenas de aulas técnicas para você colocar a mão na massa e desenvolver projetos práticos, que você vai aprender desde o HTML, CSS, JavaScript, back-end, front-end, SQL, Git, testes, é tudo para te preparar para o mercado, tá bom? Comunidade exclusiva para você evoluir com o seu grupo, potencializar seu network, acelerar sua evolução junto com os outros devs que estão na mesma jornada que você. Gente, um fórum exclusivíssimo, incrível, para você tirar todas as suas dúvidas e, assim, lá o grande lance é que não é só nos instrutores, não é só os nossos instrutores, não é só os nossos tutores que estão respondendo ali, não é só o pessoal da Rocket City, são todos os outros milhares de alunos que já passaram pelas mesmas dificuldades que você, e é isso que torna o fórum fantástico, essa participação, né? Mas também tem o suporte do time de educadores e instrutores que a gente vai te guiar durante toda a sua jornada para você não se sentir sozinho e nem despreparado ou despreparada, tá? Além de tudo isso, certificação oficial da Rocket City, está validado pelo mercado, vai evidenciar suas conquistas, vai te fortalecer seu posicionamento, e aí você viu até na aula de hoje que tem gente que fala que só de você falar que você está participando, imagina na hora que você comprovar que você fez. O certificado ele dá muito valor para você, tá? E, gente, para valorizar você que está participando aqui comigo do Explorer Lab, está construindo tudo isso com a gente, está comprometido com a sua evolução, está participando ativamente desse evento, você vai ter bônus especial, tá bom? Você vai ter, nessa próxima turma que a gente vai abrir, eu vou te passar um presente super especial para você acessar a turma na aula de manhã, não perca, para você saber qual é isso que a gente vai preparar para você. Mas vamos lá, eu quero terminar isso aqui com você, porque as coisas precisam fazer sentido, elas precisam se encaixar e para mim isso é muito importante, tá? Então vamos lá. Você aprendeu primeiro aqui a instalar, depois você aprendeu a buscar elementos, aqui você já sabia, a separar aqui um pattern, lemos isso na documentação e executamos o iMask aqui. Vimos que a execução dele é bem simples. O que complica mais é a gente ir fazendo máscaras um pouco mais complexas, mas fizemos máscaras que geralmente no mercado você vai usar pra caramba máscara de data. Fizemos uma aqui para você ver como que funciona, o Mask Range, né? E também para coisas ainda mais complexas como cartão ou telefones e coisas complexas, a gente aprendeu aqui a usar expressão regular. Isso aqui é fenomenal. A gente viu que tem como a gente fazer o Dynamic Masked, né? Uma máscara dinâmica, criando uma estrutura de dados em array, fazendo os nossos objetos aqui, passando a máscara e passando a expressão regular que a gente precisa e informações extras caso sejam necessárias. A gente vai usar essas informações extras amanhã, quem vai usar é o Rodrigão, para poder construir para vocês aquilo que a gente já fez na aula número 1, né? Que quando a gente faz o Set Card Type, a gente vai passar aqui o cartão selecionado. Eu queria fazer muito agora com vocês, mas a gente aprendeu muita coisa, a gente precisa relaxar, descansar. Eu gosto muito de falar sobre isso, faz parte da evolução do programador, da programadora, o descanso. Você precisa descansar sua mente. Já está muito tempo sentado aqui codando, tem que parar um pouco. Então, a gente vai usar isso aqui posteriormente, né, esse card type, para a gente definir qual é o tipo do cartão selecionado. Fizemos uma expressão regular aqui complexíssima do Mastercard que, olha, amei mostrar isso para vocês. Eu prometi e vou deixar em algum lugar do Notion aqui outros patterns, outros padrões de cartões. Se você quiser expandir, eu acho que vai ser fantástico se você pegar isso daqui e conseguir expandir para os outros cartões. Se você fez o desafio de ontem, o desafio de aula, né? Não o desafio que inclusive daqui a pouco eu vou falar qual que é a senha do desafio final. Mas se você fez o desafio que eu falei ontem de você tentar fazer mais um cartãozinho, super vale a pena.
você pegar esses que eu vou deixar aqui pra você, que eu encontrei em algum lugar da internet. Não é chato que, assim, às vezes eu encontro algumas coisas, eu não consigo lembrar de onde eu encontrei pra eu passar a referência. Eu fico triste com isso, mas tá tudo bem. Se você até souber e quiser compartilhar na comunidade, maravilha. E a gente aprendeu aqui que nesse tipo de máscara dynamic, a gente precisa usar essa propriedade dispatch, que é uma função que vai executar todas as vezes que eu digitar um número lá. E aí a gente faz algumas regrinhas aqui, que é a filtragem para eu pegar somente números, uso aqui o find, que está disponível em todos os arrays, passo esse find no array para ele encontrar. Find significa encontre. Esse encontre ele vai fazer a execução dessa função, procurando o item, né? Na verdade, o número ali dentro, se o número estiver batendo com o regex. Aí, essa maneira aqui tá legal de se escrever, tá bom? Tá bonita, tá fácil de se escrever. Talvez eu mudaria alguma coisa nesse nome, mas tá bom, tá claro, né? Daria para simplificar isso? Super, dá para transformar essas 1, 2, 3, 4, 5 linhas em uma linha só, mas o grande lance aqui não é ficar facilitando, escrevendo linhas curtas. O grande lance aqui é a gente bater o olho no futuro e entender mais ou menos o que foi feito aqui. Ok? Então espero que esteja fazendo um pouco mais de sentido. Todas essas variáveis que foram criadas aqui, que estão com mais clarinhas, mais escurinhas, é porque elas não foram usadas hoje, mas elas vão ser usadas na aula de amanhã, confia, tá bom? E aí, isso aqui foi fenomenal, o que a gente viu aqui. Vou deixar toda essa documentação de Notion aqui para você, tá bom? Toda aqui disponível para você. E a gente viu aqui também, relembrando, fizemos as máscaras completas, e o que é que nós vamos ver na aula 3, né? Faltou falar para vocês que na aula 3, a aula de amanhã, a última aula, com o Rodrigão, a gente vai fazer os disparos de eventos da DOM, tá bom? Tem algumas coisas que a gente tem que fazer aqui de disparo de evento, e também o iMask disparando os eventos dele, vai ser bem legal. A gente vai também disponibilizar todo esse código no GitHub, isso é importante para sua carreira, para o seu portfólio. O Rodrigão, eu até falei assim, Rodrigão, traz coisas mais, sei lá, bicho, traz qualquer outra coisa legal que você puder trazer para surpreender a galera amanhã. E além do sorriso lindo dele e da presença maravilhosa do Rodrigão amanhã, talvez ele vai trazer ainda mais informações para vocês na aula de amanhã, mas, cara, eu não perderia a aula de amanhã por nada, tá bom? E a senha né? Qual que é a chave, né, galera? Você finalizou mais essa aula e tá esperando a chave #evolução, tá bom? A senha é #evolução, porque você tem que continuar evoluindo, tem que continuar estudando, tem que ir para o próximo nível. Você vai concorrer a essa camiseta exclusiva do evento. Lembre de salvar essa chave e também de ficar ligado ali na comunidade do Discord para tirar todas as suas dúvidas, fazer o network, saber mais sobre os desafios, tá? Não vai perder a terceira aula, ela tá insana, e a mais importante de todas até aqui, porque é a que vai fazer você concluir esse projeto e vai fazer você sentir todo esse poder de ter terminado mais um projeto para colocar no seu portfólio e aprendendo coisas do mundo real, tá bom? Nos vemos na aula de amanhã, não. O Rodrigo te vê na aula de amanhã, eu te vejo ainda até o final. Talvez eu te veja em algum outro momento aí. Abração do Maicão. Tchau, tchau.